Não deixe de fazer a sua inscrição, irmão, tá? Assim que começar as inscrições, não deixa para a última hora não, tá bom? Vamos para a palavra de Deus? Quem quer ouvir a palavra de Deus aí? Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo de número 2. Livro de Juízes, capítulo de número 2. O tema dessa ministração é volte a se relacionar com Ele. Volte a se relacionar com Ele. Ele quem, pastor? O Senhor Jesus. Amém? Diz assim o texto bíblico: depois que toda aquela geração foi reunida, a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Somente até aqui. Essa é uma daquelas passagens bíblicas que traz uma grande tristeza no nosso coração. Eu não sei como você recebe a leitura desses versículos, mas eu recebo com muita tristeza no meu coração. Deus sabe o quanto eu relutei para não pregar essa palavra, mas a verdade é que somos apenas arautos do Senhor, e nós precisamos falar aquilo que Ele manda. Amém, queridos? Eu queria trazer uma mensagem de encorajamento, não que essa mensagem não vá te encorajar. Eu queria trazer uma mensagem para que você pudesse pegar uma cadeira e jogar para o alto, de tanta alegria no seu coração. Mas essa é uma palavra de confronto. Essa é uma palavra para nos confrontar. Ainda mais entendendo que o Evangelho é confronto. O Evangelho vem para confrontar as nossas vidas. O texto que nós acabamos de ler fala de uma geração. Diga comigo, uma geração. Não, diga mais forte, uma geração. O povo de Israel viveu sobre a liderança de Israel durante 40 anos. Depois disso, Moisés, ele morre, e Deus levanta Josué. Quem conhece um pouco de Bíblia sabe. Josué também passa um período liderando esse povo. Josué conquista a terra prometida. Josué vive grandes milagres. Mas chega um momento também que Josué morre. E é nesse momento que Josué morre que uma geração inteira acaba se perdendo por não conhecer o Senhor. Veja como é triste. O texto diz que se levantou uma outra geração que não conhecia o Senhor. E essa geração passou por vários problemas, não foram poucos. Essa geração que não conhecia o Senhor passou por vários problemas, e justamente passou por esses problemas porque não conhecia o Senhor. Me chamou a atenção essa expressão, não conhecia o Senhor. Infelizmente, há muitas pessoas que se contentam em conhecer o Deus, se conhecer a igreja do Senhor. Tem muitas pessoas que se contentam em conhecer apenas o pastor da igreja, o líder da igreja, os membros da igreja, mas não estão preocupadas em conhecer o Senhor da igreja. Eu falo isso com um pesar no meu coração. Muitas pessoas estão preocupadas em conhecer o pastor da igreja, muitas pessoas estão preocupadas em conhecer os líderes da igreja, os membros da igreja, mas muitas pessoas, infelizmente, não estão preocupadas em conhecer ao Senhor da igreja. Não que seja errado você se relacionar com pessoas,
Não que seja errado você conhecer o seu líder, não que seja errado você conhecer o seu pastor. Mas às vezes a gente está mais preocupado em conhecer essas coisas, como as coisas funcionam, como é a liturgia, né? Quem é o pastor da igreja, quem são os membros da igreja. E se esquecemos que precisamos conhecer o dono da igreja. Precisamos nos relacionar com o dono da igreja. Muitos ainda não entenderam o propósito da igreja, e eu quero aqui abrir um parêntese para falar um pouquinho sobre isso. Eu quero falar nessa noite que a igreja ela não é um clube social como alguns pensam. A igreja não é um espaço de encontros como alguns pensam, apesar de nós termos encontros semanais. A igreja não é apenas esse lugar de espaço, de encontros, de eventos, de amizade, de distração, como alguns pensam. Vou lá na igreja para mim se distrair um pouco, afinal de contas eu estou passando por tantas coisas e eu preciso distrair a minha cabeça. E por que muitas pessoas pensam dessa forma? Porque ou não entenderam qual é o propósito da igreja, ou ao longo do caminho acabaram se esquecendo do propósito da igreja. Eu vim aqui lembrar você, abrindo esse parêntese sobre qual é o propósito da igreja. A igreja ainda é um lugar de altar. A igreja ainda é um lugar da presença de Deus. A igreja ainda é um lugar de transformação. A igreja ainda é um lugar de renovo. A igreja ainda é um lugar de confronto e de restauração. E quando eu falo igreja, é o ajuntamento de pessoas e não a estrutura. Porque nós somos a igreja. Olha para esse irmão que está do seu lado, vê se ele está com cara de igreja aí. Dá um sorriso para ele em nome de Jesus. Porque nós juntos somos a igreja. E a igreja é esse lugar de transformação, de renovo, de confronto, de comunhão. A igreja é esse lugar onde nós muitas vezes, quando nos reunimos, chegamos tristes, abatidos, mas saímos daqui fortalecidos. A igreja é o lugar onde somos afiados, porque como a palavra do Senhor diz, como o ferro afia o ferro, o ser humano também afia o outro homem. É o lugar onde nós somos confrontados. A igreja não é um lugar de entretenimento, não é um lugar de entretenimento. Quem vem à igreja esperando entretenimento, sai daqui vazio. Eu vou repetir, quem vem à igreja atrás de entretenimento, vai sair sempre vazio. Quem se junta nesse ajuntamento, nessa assembleia chamada igreja, atrás de entretenimento, sempre vai viver vazio. Mas se você vem aqui para entregar o seu culto racional ao Senhor, esperando encontrar a presença, você vai sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Porque é assim que a igreja faz. Primeiro ela entrega, depois ela recebe do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Quando nos reunimos para entregar. Fala para isso para o seu irmão em nome de Jesus. Quando nos reunimos, fala isso para ele. Nos reunimos para entregar. E Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que Ele não te despede de mãos vazias. Deus é tão bom que Ele não nos despede de mãos vazias, mas Ele não tem nenhuma obrigação disso. Ele é tão bom que Ele nunca nos despede de mãos vazias. Mas me preocupa esse texto de Juízes, capítulo de número 2, porque o texto diz que surge uma geração que não conhece a Deus, e é o que infelizmente nós vivemos hoje. Trazendo isso para a nossa realidade, nós vivemos no meio de uma geração que ama muito mais os eventos. Nós vivemos numa geração que gosta de festas, que se envolve em programações, e não que a igreja não tenha que ter programações, a igreja tem que ter programações, mas pessoas amam mais eventos, pessoas amam mais programações, pessoas amam mais festas do que a própria vida no secreto com Deus. Pessoas amam mais programações, pessoas amam mais festas do que ter um compromisso
com esse Deus. Pessoas têm amado mais programações, eventos, mas infelizmente não estão compromissadas com Deus. Não há mais fome, não tem fome da palavra, não tem sede da presença de Deus. É uma geração que está dentro da igreja, mas com o coração longe de Deus, como o Henrique pregou aqui de manhã. Uma geração que está dentro da igreja, mas que está longe de Deus, e que por estar longe de Deus ainda não entendeu o propósito da igreja, não entendeu porque nós nos reunimos semanalmente, não entendeu porque estamos aqui. E sabe o que acontece? Sabe o que acontece quando há uma geração que está dentro da igreja, mas que está com seu coração longe da igreja e que não entendeu ainda o propósito da igreja? Sabe o que acontece? Quando a gente trata a igreja apenas como um clube, um lugar de entretenimento, a nossa fé fica rasa. Nós ficamos vazios, vivemos no superficial, não criamos raízes e qualquer vento contrário nos derruba. É por isso que você vê muitas pessoas caindo, é por isso que você vê muitas pessoas que quando o vento sopra, quando a crise vem diante dele, bate na porta dele, você vê pessoas caindo, cedendo à tentação, porque há apenas superficialidade. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Os filhos de Eli, por exemplo, viviam dentro do templo, mas viviam naquele lugar como se fosse um lugar apenas de festa. Tem gente que vive na igreja achando que é apenas esse lugar de festa. E a igreja tem que festejar mesmo. Nós estamos caminhando para 7 anos. Você pode dar glória a Deus por isso, amém, queridos? A igreja tem que festejar mesmo. Nós temos que nos alegrar mesmo. Mas algumas pessoas tratam a igreja, esse ajuntamento, tratam estar nesse lugar como apenas um lugar de festa, de oba-oba. E sabe o que aconteceu com esse povo? Sabe o que aconteceu com os filhos de Eli? Eles não permaneceram no templo. É até engraçado dizer isso, mas tem gente que aparece dentro da igreja, ou que aparece na igreja apenas quando tem churrasco. Tem gente que aparece na igreja ou em confraternizações apenas, com eventos, ou para tirar uma foto no feed. Eu vim aqui pregar a palavra de Deus para você. Tem gente que aparece na igreja apenas porque tem que aparecer na foto. Mas quando nós fazemos as reuniões de oração, quando nós fazemos o jejum, quando nós convocamos para o culto no GC, não há interesse. Porque o interesse está em programações. A fé depende de programações e não da presença de Deus. E a minha pergunta nessa noite é: do que depende a sua fé? A minha pergunta para você nessa noite: do que depende a sua fé? Se a sua fé depende de programação, irmão, se a sua fé e a minha fé depende apenas de programação e não da presença, a sua fé é uma fé frágil. Se a sua fé depende apenas de programação e não da presença, é uma fé frágil e rasa. Qualquer vento vai te derrubar. Qualquer vento vai fazer você cair. Se você trata a igreja como um shopping de bênçãos, se você trata a igreja como um self-service, você ainda não entendeu nada do que é ser igreja. Se você trata a igreja apenas como um shopping de bênçãos que você vai lá e você pega aquilo que você precisa, se você trata a igreja apenas num palco de performance, você não entendeu nada do evangelho. A igreja não é um palco de performance. A igreja é o lugar da atuação do Espírito Santo de Deus. A igreja não é um lugar de performance. É o lugar onde famílias se reúnem para ser confrontadas, para ser transformadas na presença de Jesus Cristo. Essa é a igreja. Fecha parênteses. Vamos voltar. Conhecer ao Senhor vai muito além de tudo isso que eu falei para vocês. Conhecer ao Senhor é ter experiências diárias com Ele. Fala para o seu irmão assim: conhecer ao Senhor. É só para ele não esquecer. Fala assim: conhecer ao Senhor é ter experiências
diárias com Ele. Diárias com Ele. E permitir, porque não adianta você só ter experiências, mas permitir que essas experiências influenciem e transformem o seu modo de viver. Não adianta você ter só experiências. Você tem que permitir que essas experiências venham causar uma transformação na sua vida. Todos os encontros que homens e mulheres tiveram com Deus, eles nunca mais foram os mesmos. Você vê, por exemplo, Jacó tendo um encontro com Deus e saindo mancando. Você vê que as pessoas nunca, elas eram as mesmas depois de um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos ter encontros diários, e todas as vezes que temos encontros com Deus, eu já falei isso aqui repetidas vezes, todas as vezes que nós temos um encontro com Deus, algo que é nosso é tirado, e algo que é dele é colocado sobre a nossa vida. E é isso que nós precisamos ter todos os dias. É triste constatar que vivemos numa geração, e eu falo isso com pesar no meu coração, não generalizando. É triste nós vivemos numa geração, constatar que vivemos numa geração de pessoas que estão longe de Deus, de pessoas que não conhecem a Deus. Isso fica claro quando nós começamos a mergulhar no texto. E quando nós começamos a mergulhar no texto, nós vamos identificando características de pessoas que estão longe de Deus, que não conhecem esse Deus. E a primeira característica de uma geração que não conhece a Deus, se você puder anote, em nome de Jesus, a primeira característica de uma geração que não conhece a Deus, que não se relaciona com Deus, e a minha palavra nessa noite é sobre relacionamento com Deus. A primeira característica é que essa é uma geração que herdou informação, mas não cultivou relacionamento. Essa é uma geração que herdou informação, mas não cultivou relacionamento. O versículo de número 10 diz: surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. O versículo de número 11 diz: então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. Eles ouviram falar de Deus, mas não andaram com Deus. Eles tinham informações sobre Deus, mas não caminhavam com Deus. Eles tinham ouvido histórias de Deus, mas não tinham experiências com Deus. Eles caminhavam e tinham conhecimento sobre Deus, mas não conheciam a Deus, porque as suas atitudes provaram isso. As suas atitudes mostravam que eles não conheciam a Deus. E qual é o problema de não conhecer a Deus? Qual o problema de não se relacionar com Deus? O problema de não se relacionar com Deus é que não há comprometimento em cumprir a vontade dEle. Quando nós não nos relacionamos com Deus, quando nós não nos relacionamos com o Espírito Santo, não há comprometimento em cumprir a vontade de Deus. Não há comprometimento. Quando a geração não conhece a Deus, vive um estilo de vida voltado apenas para os seus interesses. Os seus próprios interesses, interesses pessoais. O seu compromisso não é com Deus, mas é consigo mesmo. Egolatria. Você já ouviu essa palavra? Egolatria. O seu compromisso é consigo mesmo. O seu desejo é o que vale. E não a vontade de Deus. O que importa é a satisfação das suas vontades. Isso é viver longe de Deus. Isso é viver uma vida longe da presença de Deus. Pastor, o que é viver uma vida longe de Deus? É dizer: a vontade de Deus fica para depois. A vontade de Deus fica para depois. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A vida com Deus requer uma disposição. A vida com Deus requer uma disposição de cumprir a vontade dEle. É muito mais fácil nós vivermos ou fazer aquilo que é bom diante da sociedade. É muito mais fácil você seguir o curso desse mundo.
É muito mais fácil você realmente fazer o que é bom diante da sociedade. Entretanto, vírgula, aquilo que é bom diante dos homens, muitas vezes ou nem sempre é bom diante de Deus. Aquilo que é bom diante da sociedade, quase sempre, não é bom diante de Deus. O Senhor te trouxe nessa noite porque Ele deseja te trazer de volta para perto dEle. Essa minha palavra é sobre relacionamento. E isso fica claro que Israel, depois de todos esses acontecimentos, eles se igualaram às nações vizinhas. Deus havia escolhido Israel como modelo. E disse, olha, vocês vão ser modelos para as outras nações. Mas o que Israel estava fazendo agora era se igualar as nações vizinhas. Eles estavam adorando outros deuses, levantaram Balaíns, eles levantaram outros deuses que tomaram lugar no coração deles. E qual o problema disso, pastor Mário? O problema disso é que a geração que não conhece a Deus se desvia do caminho do Senhor. Fala para o seu irmão que está do seu lado, fala para ele assim, meu irmão, Deus não quer que você se desvie do caminho dele para a sua vida. A geração que não conhece a Deus, que não anda com Deus, ela se desvia do caminho do Senhor. O versículo de número 17 diz assim, mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado. O caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que muitas vezes na estrada da vida o caminho é duro. Eu sei que é, irmão. Eu não sou diferente de você, eu passo por dificuldades também. Eu sei que muitas vezes a estrada da vida é dura, é difícil. E nos tenta a querer pegar atalhos. Mas Deus está falando para mim e para você nessa noite mais uma vez. Não pegue atalhos. Siga o caminho do Senhor. O caminho natural é nos levar a lugares de atalhos. É o jeito mais fácil. Pegue um atalho e você vai chegar mais rápido. Quem já entrou num atalho aqui e se perdeu? Deixa eu ver. Isso já aconteceu comigo, irmão. Fiquei num pavor. Pensa num pavor. Fui parar dentro de uma comunidade, irmão. Só Jesus Cristo. Eu falei, Deus, tem misericórdia de mim e arranca desse lugar, em nome de Jesus. Então muitas vezes quando a gente pega o atalho, a gente acaba se perdendo. Quando a gente pega o atalho, que não é o caminho que Deus estabeleceu para a nossa vida, nós acabamos se perdendo. E é triste falar isso porque motivadas pelos atalhos que a vida apresenta como opções fáceis da vida, essa geração tem se perdido. Algumas pessoas têm se perdido no rumo da sua existência. E qual o problema disso? É que a geração que não conhece a Deus, além de se perder, ela quebra a aliança com o Senhor. É o texto que diz. O texto diz, o versículo de número 20 e 21, por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Ele disse, como esse povo violou a aliança que fiz com seus antepassados, e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eles quebraram a aliança. Coloca a mão no seu coração mais uma vez, em nome de Jesus. Faça uma oração agora diante do Senhor. Em nome de Jesus, diga, Deus, se eu quebrei a aliança contigo, eu quero restaurar essa aliança nessa noite, em nome de Jesus. O povo estava fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor, a geração quebrou a aliança. E pastor, o que é uma aliança? Pastor, o que é uma aliança? Quem é casado tem uma aliança no dedo. Se não tem, alguma coisa está errada. Amém? Quem está noivo tem uma aliança no dedo direito aqui, né? Anelar da mão direita. Então você precisa ter uma aliança. E o que é uma aliança, pastor Mário? A aliança é um sinal. É uma representação de um acordo firmado entre pessoas. No caso que nós estamos falando aqui, é uma aliança com Deus.
A aliança é um sinal, é uma representação de um acordo firmado entre duas partes que se comprometeram diante de Deus e de algumas testemunhas que viveriam juntos na saúde, na doença, em todo o tempo até que a morte os separe. Isso é aliança. Isso é aliança. E quando isso não acontece, o que ocorre? Uma quebra da aliança. E era exatamente o que estava acontecendo com Israel. Israel no passado havia se comprometido a servir a Deus. Israel no passado havia se comprometido a viver com Deus todos os dias da sua vida, até a morte. Porém eles quebraram a aliança. A minha pergunta nessa noite é: como está a sua aliança com Deus? Como está a sua aliança com Deus? Infelizmente vivemos num tempo onde sabemos tudo sobre Deus, mas temos pouco relacionamento com Ele. Temos muita informação, sabemos versículos. A gente até posta no Instagram um versículo lá. A gente sabe postar vídeo, a gente sabe postar no Instagram, a gente participa de programações, mas pouco desenvolvemos uma vida no secreto. E quando eu falo para você, eu estou falando para mim também, amém, queridos? Porque essa palavra é para todos aqui nessa noite, ninguém escapa. Às vezes a gente está preocupado com tanta coisa. Eu falei que eu recebi um puxão de orelha do Espírito Santo esses dias, porque às vezes a gente está preocupado em querer fazer igreja, está preocupado naquela coisa, e o Espírito Santo puxou a minha orelha e falou: Mário, você tem que se preocupar em ser igreja. Você tem que preocupar em ser. E às vezes a gente está preocupado com tantas coisas, e aí de repente o Espírito Santo vem e dá um puxão na nossa orelha. O fato é que nós precisamos buscar esse Deus. O fato é que nós precisamos desenvolver uma vida no secreto. Nós somos especialistas em programações. Nós sabemos servir. A Thaís falou sobre isso aqui no culto das 18. Nós sabemos servir, nós sabemos fazer todas as coisas. Nós sabemos o crentez, nós sabemos como falar, nós sabemos como nos vestir como crente, mas pouco desenvolvemos uma vida no secreto, com oração, com leitura da palavra, com jejum, com intimidade real com Deus. Com intimidade real com Deus. Nós vemos hoje famílias que priorizam tantas coisas, mas não priorizam a presença de Deus. Priorizam o trabalho, os estudos, o lazer, mas não priorizam o relacionamento com Deus. E eu não estou pregando contra isso, pelo amor de Deus. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que ser bem sucedido, como o Henrique pregou aqui nessa manhã, mas eu estou falando como ele falou, e eu quero usar as palavras que ele falou: onde está o seu coração? Onde está o nosso coração? Qual o resultado de uma geração que deixa Deus de lado? Qual é o resultado? Qual é o resultado de uma geração que deixa Deus, vamos dizer assim, se a gente pode colocar numa escala? Qual é o resultado de uma geração que deixa Deus em último lugar? Qual é o resultado? Vazios, ansiosos. Nós vivemos na geração onde a ansiedade impera. As pessoas vivem ansiosas, as pessoas vivem tomando remédio. Qual o resultado de uma falta de relacionamento com Deus? Pessoas vazias, perdidas, sem direção espiritual. Ei, eu vim aqui gritar para você nessa noite: Deus não quer você perdido. Deus não quer você perdida. O meu compromisso é com a palavra de Deus, e eu vou pregar a palavra de Deus para você. Deus não quer você vazio, oco por dentro. Sabe o que Satanás está fazendo, irmão? Satanás, ele não quer te tirar da igreja, ele quer te manter aqui dentro, oco, vazio, sem a presença de Deus na sua vida. Ele quer que você viva aqui, reclamando de tudo, criticando tudo. Ele não quer que você pregue a palavra, porque eu não sei se você sabe, mas Deus te chamou para pregar também. Eu não sei se você sabe, mas existe uma missão, a grande comissão da igreja.
Ele não quer que você pregue, Ele não quer que você avance, Ele quer que você fique estagnado, sentado apenas, sem fazer nada, como um consumidor apenas. Não é isso que Deus quer para a sua vida. Deus não quer que você esteja aqui dentro morto, vazio, morta. Hoje o Espírito te trouxe nesse lugar para te ressuscitar. Se você está morto, se você está morta, Deus vai te dar um choque hoje em nome de Jesus, para você acordar. Eu declaro que toda morte vai sair desse lugar em nome de Jesus. Toda morte, tudo que Satanás intenta contra a sua vida, está caindo por terra para você não avançar, para você não prosseguir, em nome de Jesus. Eu declaro vida nessa noite em nome de Jesus. Vida no Espírito, fogo do Espírito em nome de Jesus, presença de Deus na sua vida, direção espiritual. Chacoalhe alguém que está do seu lado e diga para ele assim: Deus vai te dar direção espiritual. Fala para ele: você não vai ficar perdido, você não vai ser uma pessoa ansiosa. Fala para ele em nome de Jesus: você não vai ser uma pessoa dependente de remédios, não, mas vai ser uma pessoa guiada pelo Espírito Santo através de um relacionamento real com Ele. Tudo que vem contra a sua vida, eu declaro hoje que cai por terra em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, tudo que vem para te parar, tudo que vem para te impedir de avançar, eu declaro que está caindo por terra em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Qual o perigo de uma geração que não conhece a Deus? É que ela vive consequências sérias. Ela vive consequências sérias. Juízes 2,15 diz: sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles. Irmão, já pensou nisso aqui? A mão do Senhor ser contra você, irmão. Sempre que eles saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Olha o estado que eles estavam vivendo. Eles estavam vivendo por conta das suas atitudes, consequências. E não há como fugir das consequências. Não tem como fugir das consequências de uma má decisão. Não tem como. Más decisões, elas geram consequências na nossa vida, assim como boas decisões também. Elas trazem consequências boas, mas más decisões também na nossa vida trazem consequências. E aqui nós encontramos uma geração tendo que enfrentar duras consequências. Duras consequências pelo fato de não conhecerem a Deus. O escritor de Hebreus diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmão, é maravilhoso contar com o favor do Senhor, sim ou não? Vocês estão aí? Sim ou não? É maravilhoso contar com o favor de Deus, mas como é triste contar com a reprovação do Senhor sobre a nossa vida. Como é triste. Isso aconteceu porque aquela nação não conhecia a Deus, não se relacionava com Deus, parou de se relacionar com Deus. Como está a nossa vida nessa noite? Essa geração não se comprometia com Ele. Essa geração não buscava mais a Deus. E qual o perigo de uma geração que não conhece a Deus? É que ela não tem firmeza no caminho. Uma pessoa que não conhece a Deus, uma pessoa que não se relaciona com Deus, que não busca Deus, ela não tem firmeza no caminho. O versículo de número 18 e 19 diz: sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, Ele estava com o juiz e o salvava das mãos dos inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa do gemido deles, diante daqueles que oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava aos caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar as suas práticas e os seus caminhos obstinados. Quando você olha para o livro de Juízes, você vê um sobe e desce da nação israelita, uma gangorra. Uma hora eles estavam bem, outra hora
eles não estavam. O texto diz que quando tudo estava bem, eles paravam de buscar, eles paravam de clamar o Senhor. Mas quando tudo estava mal, eles voltavam a clamar, eles voltavam a buscar. E Deus se compadecia levantando um libertador. Se compadecia levantando alguém para estar à frente deles. Mas passava algum tempo, quando tudo estava bem, eles abandonavam o Senhor. E a minha pergunta nessa noite é: será que a atitude deles não é semelhante à nossa também? Nós muitas vezes julgamos o povo de Israel por conta dessas atitudes. Eu falei aqui na semana passada, como pode um povo que viu o mar se abrir, como pode um povo que viu cair pão do céu, ainda assim negar o nome do Senhor, ainda assim adorar outros deuses? Como pode? Mas será que as nossas atitudes muitas vezes não são iguais? Quando nós estamos diante da tela do nosso celular, quando nós estamos diante de uma própria televisão, de um computador, sei lá o quê. Será que as nossas atitudes não são as mesmas, não são semelhantes às atitudes desse povo do passado? Será que as atitudes não são a mesma? Será que a gente não procura o Senhor apenas quando estamos vivendo um momento de dor? Será que as atitudes não são as mesmas? Quando deveríamos buscar o Senhor todos os dias, mas o que acontece é que muitas vezes nós buscamos a Deus apenas no momento de dor. Quando o normal seria nós buscarmos ao Senhor todos os dias. Será que nós não nos assemelhamos a esses homens e essas mulheres também? Faça uma análise introspectiva de como está a sua vida. Eu vim aqui pregar para você, fazer uma análise da sua vida. Essa é uma palavra de reflexão. Será que as atitudes que nós fazemos não são semelhantes a desses homens e dessas mulheres? Procuramos a Deus apenas quando queremos alguma bênção, como a Thaís pregou aqui, achando que Deus é o gênio da lâmpada. Que é só esfregar, que Ele vai sair e você vai fazer 3 pedidos. Pastor, o que é isso? Falta de conhecimento profundo de Deus. E a falta de um conhecimento profundo de Deus vai nos levar para um lugar de relacionamento superficial com Ele. Pega na mão de alguém em nome de Jesus e fala para ele assim: Deus, não, mas fala forte, Deus não quer que você tenha um relacionamento superficial com Ele. Agora aponta o dedão de profeta para ele e fala para ele assim: Deus quer que você mergulhe, e você mergulhe, e você vai mais fundo, e você vai mais fundo, e você vai mais fundo. Eu estou pregando para alguém nessa noite. Deus quer que você vá mais fundo. Fala para Ele nessa noite em nome de Jesus. Deus quer que você saia da superficialidade e que você vá mais fundo. Deus quer que você vá mais fundo. A falta de conhecimento de Deus, de relacionamento com Deus, nos leva para esse lugar superficial, nos tornando religiosos, cumpridores de deveres, cumpridores de escala. A falta de relacionamento com Deus nos leva para esse lugar, onde vivemos vazios. E por último, uma geração que não conhece a Deus. O ministério de louvor já pode vir. Não deixa o seu coração ser tratado. Por último, uma geração que não conhece a Deus, não deixa o seu coração ser tratado. Juízes 2:19. Mas quando o juiz morria, o povo voltava aos caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar, recusa ser tratado. Recusava-se a abandonar as suas práticas e seu caminho obstinado. Essa foi uma geração que recusou ser tratada por Deus. Essa foi uma geração que se contentou com uma maquiagem. Fala para o seu irmão assim: Deus não quer que você use
uma maquiagem. Deus não quer que você use uma máscara. Deus não quer isso. As mulheres podem usar sim, viu, gente? Mas Deus não quer que você... Os homens têm que tomar cuidado, viu? Que tem uns homens aí que só misericórdia, viu? Esse negócio de... negocinho na sobrancelha, irmão. Vá se converter em nome de Jesus. Vá se converter em nome de Jesus. Hero, forja. Mas o fato é que Deus não quer que você se contente apenas com uma maquiagem. Eles viviam um distanciamento, longe de Deus. E, irmão, pasmem, nós podemos nos distanciar de Deus sem perceber. É muito sutil. É muito sutil. Às vezes a gente vai se distanciando de Deus sem perceber. E às vezes a gente usa uma máscara de que está tudo bem. A gente usa uma roupagem de que está tudo bem. Porque a gente é especialista em fazer isso. A gente é especialista em colocar uma máscara, uma maquiagem e continuar, está tudo bem. Mas não é essa vida que Deus quer para você. Deus quer que você viva uma vida abundante. Deus quer que você viva uma vida onde você flua no Espírito. Deus quer que você viva prosperidade em todas as áreas da sua vida. Não tem problema não ser próspero. Mas tudo é resultado de um relacionamento com Deus. Tudo é resultado de se relacionar com Deus. Como está o seu coração nessa noite? Como está o seu coração nessa noite? Dá um salto dessa cadeira em nome de Jesus. Como está o seu coração nessa noite? A semelhança dessa geração. Nós não podemos ser uma geração que vive se rebelando contra Deus. Nós não podemos ser uma geração que quebra a aliança com o Senhor. Não, 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 não. Se você quebrou, hoje é dia de você reatar a aliança com Deus. Hoje é dia de você renovar a aliança com Deus, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração e comece a falar com Ele. Curve a sua cabeça, em nome de Jesus. Enquanto vamos cantar uma canção, seja ministrado, seja ministrada, em nome de Jesus. Nós não podemos buscar a Deus apenas enquanto nos encontramos em apuros, não. Nós não podemos buscar a Deus apenas no momento da dor. Nós não podemos buscar a Deus apenas quando tudo está ruim na nossa vida, quando recebemos um diagnóstico, uma notícia ruim, não. Nós precisamos buscar a Deus todos os dias. Deus quer se relacionar com você. E eu vou gastar a minha vida. E eu vou continuar pregando isso aqui. Que Deus quer se relacionar com você. Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. Aleluia. Tem muita gente que acha que conhece a Deus apenas porque não falta num culto de celebração. Tem muita gente que acha que conhece a Deus porque prega, porque canta, porque está dentro de um GC. Tem muita gente que acha que conhece a Deus por conta de uma performance. Mas eu vim aqui declarar nessa noite que não é sobre performance, não é sobre cantar, não é sobre pregar. Tudo isso é importante, mas eu vim aqui pregar nessa noite que é sobre relacionamento. Deus quer se relacionar com você. Foi assim desde o início. Na viração do dia, Deus visitava o jardim para se relacionar com o homem. Deus quer se relacionar com você. Deus quer se relacionar com a sua igreja. Deus quer se relacionar com o seu povo. Enquanto cantamos essa canção, faça as suas reflexões, ore. Em nome de Jesus. Deus quer se relacionar com você, porque Ele está voltando. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Ele está voltando para buscar aqueles que ainda guardam o azeite, aqueles que não deixam faltar o azeite na sua vida. O azeite é símbolo da presença de Deus.
Como é que está a sua vida nessa noite? Você está cheio da presença de Deus ou você está oco, vazio, seco? A boa notícia é que Jesus está aqui para te encher, Jesus está aqui para te fortalecer, Jesus está aqui para te colocar de pé novamente. Vamos cantar em nome de Jesus. Muitos confiam em carro, Aleluia. e outros em seus cavaleiros. Muitos te louvam com lábios e o coração dividido, perdidos dentro da casa do Pai. Já não se lembram que o céu é real. Tão ocupados com coisas banais. Abre os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação. Não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Porque pararam de falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação. Não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja. Oh, desperta nessa hora, levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Oh, desperta a igreja, deixa a chama reativar em você, deixa o Espírito Santo tocar em você. Vem, 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 vem. Oh, Senhor, nos reativa nessa noite. Oh, reacende e reacende a chama. Pede pra ele está aqui. Vamos, Agoinha, vamos. Desce aqui nesse lugar, reacende a chama. Reacende a chama. Vem nos restaurar. Em nome de Jesus. Caminhar dos dois, desce aqui nesse lugar, reacende a chama. Oh, Vem nos restaurar. Caminhar dos dois, desce aqui nesse lugar.
Desperta a tua igreja, Senhor. Desperta a tua igreja, Pai. Desperta o teu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui, mas o que importa é como você vai sair daqui. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Você curvasse sua cabeça. Se puder, apaga as luzes para mim, em nome de Jesus. Eu gostaria que você repetisse essa oração comigo, porque essa é a oração mais importante que você vai fazer da sua vida. Não existe oração mais importante do que essa. Essa é uma oração de entrega. E você precisa fazer isso com o seu coração aberto, em nome de Jesus. Eu falei nessa noite sobre relacionamento. E o Senhor Jesus está te chamando para perto. Ele quer se relacionar com você. E tudo começa a partir de uma decisão. A decisão de entregar a vida a Ele. Ou a decisão de voltar para Ele. Eu não sei como você chegou aqui, mas o que importa é como você vai sair daqui. Jesus está te chamando para perto. Com a mão no seu coração, de cabeça curvada nesse momento, os olhos fechados, repita comigo essa oração. Diga: Senhor Jesus, perdoe os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Diga: Senhor Jesus, me perdoa, eu arrependido volto para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Diga: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor me ajude, porque sem o Senhor eu não consigo fazer isso. Sem o Senhor eu não consigo me aproximar do Senhor. Sem o Senhor eu não consigo viver para Ti. Sem o Senhor eu não consigo Te servir. Eu preciso da ajuda do Senhor. Que o Senhor me ajude e me fortaleça, em nome de Jesus, amém. Ainda com seus olhos fechados, com a sua cabeça baixa, eu quero fazer um convite para você. Você que entendeu nessa noite que precisa dele. Você que entendeu que do jeito que está, não está legal. Eu quero fazer um convite para você. Eu quero orar por você. Então eu vou contar até 3. E no 3, você vai levantar sua mão lá no alto. E eu vou orar pela sua vida em nome de Jesus. Não tenha medo, não tenha vergonha. Jesus está te chamando para perto. Esse momento é sobre uma decisão. Eu não estou pregando placa de igreja para você, estou pregando Jesus. Ele quer transformar e mudar a sua vida, assim como tem transformado a vida de cada pessoa que está aqui dentro. Então no 3 você levanta a sua mão bem alto, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 1, 2, 3. Levante sua mão, em nome de Jesus. Isso. Você que precisa de Jesus, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Mas vem correndo. Jesus tem um novo começo para você. Jesus tem uma nova vida para você. Não é o fim, não acabou. Hoje é noite de renovar a aliança com Jesus. Ele está te chamando para perto. Ele está te chamando para você viver relacionamento com Ele. Ele está te chamando para você viver com Ele todos os dias da sua vida. Não tenha medo, não tenha vergonha. Sai do seu lugar e vem correndo. Essa é uma noite de decisão. Ele quer mudar a sua vida por completo. Ele quer mudar a sua vida por completo. E tudo começa com uma decisão. Nós não podemos ser intitulados como a geração que não conheceu a Deus. Não é isso que o Senhor quer para a sua vida. Ele quer que você ande pertinho dEle, junto dEle, sentindo as batidas do seu coração, junto com Ele, andando com Ele todos os dias da sua vida. Amém? Eu não
posso me alongar mais, as horas já foram. Gostaria que a igreja estendesse as mãos para cá. Nós vamos orar pelos nossos irmãos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha fortalecer cada um dos teus filhos que tomaram essa decisão nessa noite. Deus, que a partir dessa decisão eles venham viver, Senhor, os melhores anos da sua vida. Eles venham viver um romper espiritual. Que essa bênção se estenda para a sua casa, para o seu lar, para a sua família. Em nome de Jesus, nós declaramos que toda maldição, toda palavra maldita lançada contra a vida deles, todo encantamento cai por terra em nome de Jesus. Tudo que não provém de Ti, Senhor, toda maldição nós declaramos como anulada, a partir, Senhor, do encontro contigo, em nome de Jesus. Que a partir de hoje eles venham viver uma nova vida, não presos a vícios, a emoções, mas guiados pelo Teu Espírito. Através de um relacionamento contigo, eles venham vencer, Senhor, os seus gigantes internos e seus gigantes externos também, em nome de Jesus, amém. Queridos, olha para cá um pouquinho, deixa eu falar uma coisa para vocês, a gente já está encerrando. Tudo que aconteceu aqui hoje tinha alguns objetivos, e dentre esses objetivos nós orávamos para que o Senhor Jesus falasse ao coração de vocês. E o fato de vocês estarem aqui à frente, tomando essa decisão, significa dizer que de alguma forma o Espírito Santo falou ao seu coração. O pastor Mário não tem poder para fazer nada disso, só o Espírito Santo tem. A Bíblia diz que Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que talvez vocês não sabiam é que a decisão de vocês gerou uma festa lá no céu. Se tem festa no céu, tem que ter festa na terra também, amém? Então a gente vai combinar uma coisa, eu vou contar até 3, e no 3 vocês vão olhar para trás, porque vocês vão ser recebidos pela família Lagoinha, amém? Seja bem-vinda em nome de Jesus, amém? Seja bem-vinda em nome de Jesus, seja bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus. Te abençoe em nome de Jesus, seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus, seja bem-vindo. Vamos lá, no bumbo. Seja bem-vindo à sua nova família, em nome de Jesus. Mundo afora, aleluia, mas não encontrei. Aleluia. O que tenho agora, eu tenho você. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo culto dessa noite. Leva-nos em paz, em segurança. Livra-nos de todo o mal. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.